Sejam bem-vindos, duelistas, ao novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links do canal. E como vocês podem ver, eu acho que alguns de vocês já estavam esperando, o deck de iniciantes do meu querido e amado Ritual Beast. Mas por que meu querido e amado? Porque esse foi o primeiro deck que eu montei jogando profissionalmente no Yu-Gi-Oh! Duel Links, que antes eu só jogava por diversão, coisa e tal. Mas antes de mais nada, eu vou começar logo pedindo sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento para ajudar e fortalecer esse canal como um todo. E me siga no Instagram, Duelo Games DX. Dá uma passada lá que lá tem uns conteúdos que eu vou postar. E lá também, se você tiver alguma dúvida ou não quiser assim. O aniversário do jogo é no dia 11 de janeiro, se eu não me engano. Se você for instalar o jogo hoje, ou você instalou o jogo no dia que eu lancei o vídeo do deck de Shiranui para iniciantes, você vai conseguir dois bilhetes, o RS do Sonho, o do aniversário do jogo e do Novo Mundo do Zexal. Com esses dois bilhetes, se você quiser montar Ritual Beast, você vai precisar dos dois Clone Cósmicos. Mas eu vou fazer um pequeno adendo aqui muito rápido. Existem os dois decks de Shiranui e Ritual Beast, eles são decks Ultimate baratos. Só que tem um porém aí. O deck de Ritual Beast, ele é o deck mais barato desses dois. Ele é um pouquinho difícil de se jogar, você precisa de muita experiência do TCG para vir pro Duel Links e montar esse deck para saber jogar. Diferente do Shiranui, o Shiranui é um deck um pouco mais caro em custo de gemas, mas o deck de Ritual Beast ele tem um porém que ele é o mais barato no custo de gemas. E também, como vocês podem ver aqui, só o Ciclone Cósmico é a carta mais cara que vocês vão ver nessa build aqui inteira. Mas recapitulando, vamos logo pro vídeo explicando tudo, porque eu não posso passar de 15 minutos. Qual é a carta inicial que você quer ter na sua mão? É o Domador da Besta Espiritual, o Ancião. E o que é que ele faz? Quando você invoca ele por invocação normal, você pode dar uma invocação normal extra de um monstro Ritual Beast Besta Espiritual. Aí, com ele na mão, qual é a outra carta que você quer ter na mão para invocar com o efeito dele? É o Avatar da Besta Espiritual, o Kanagia, ou como eu chamo, o Pássarozinho do Trovão. Com ele, uma vez por turno, o efeito dele, você pode banir um monstro Besta Espiritual do seu deck. E durante sua segunda fase de apoio, ele vem para sua mão. E qual é a carta que você quer? É o Boto. Você quer banir o Boto. Não necessariamente você sempre vai banir o Boto, mas o Boto é principal. Por quê? O que ele faz? Uma vez por turno, você pode banir uma carta espiritual da sua mão e escolher uma carta no campo do oponente e devolve para a mão. E por que que isso é tão importante? Porque você pode devolver um monstro do cara, uma carta ou qualquer coisa que vai te atrapalhar. Mas vale ressaltar que é bom você mandar aquele monstrozinho chato que você colocou no campo do cara e já já vou mostrar que monstro é esse. Aí com o ancião, o Kanaga, você faz o efeito Bunny, o golfinho, o boto. Aí você faz essa fusão aqui. Você faz o espiritual Uchi-Kanagia. Ele é a fusão de um monstro domador besta espiritual e um avatar. Aí ele tem esse seguinte efeito. Ah, uma vez por turno você pode escolher dois monstros bestas espirituais banidos e envie-os para o cemitério. Se isso acontecer, adicione um card besta espiritual do seu deck à sua mão. Porém, ele comba com outro efeito que ele tem. Todas as fusões no besta espiritual, eles têm o seguinte efeito. Você pode retornar eles para o seu deck adicional e invocar dois monstros, um domador e uma besta espiritual. Desculpa pessoal, eu tive que fazer uma pausa rapidinho, mas recapitulando. Você pode devolver ele para o seu deck adicional e pegar um monstro besta espiritual e um domador da besta espiritual e invocar em posição de defesa no seu campo. Aí qual é a ideia? Você vai ter no campo o ancião e o canalha e vai ter banido o boto. Aí o que você vai fazer? Você vai com o canalha e o ancião invocar o ult canalha, ativar o efeito dele, mandar escolher como alvo o ancião e o Kanagia para ir para o cemitério. E nesse exato momento você dá em corrente o efeito dele, aí você invoca o ancião e o boto. Aí você vai ter uma carta na mão pelo efeito do ult Kanagia. E qual é a carta que você vai querer pegar? Por exemplo, você pode querer pegar a Winda. Por quê?
Porque você sabe que o Boto você vai precisar banir uma carta. Você pode banir essa Winda, fazer a fusão com o Ancião e o Boto e aí deixar a Winda lá quietinha no canto. Aí você vai fazer essa fusão aqui. A besta espiritual Ulti-Apelião. Que ele tem um efeito muito esquisito, mas dá pra entender que na quando ele for atacar ou for, ele não é afetado por outros efeitos até etapa de dano, ou seja, ele não toma o Caribu Esfera, ele não toma disrupção, parede espelhada, ele é imune durante a etapa de dano, até o fim da etapa de dano. E como a outra fusão, ele pode retornar para o deck adicional e você invoca as matérias que você usou estão lá banidas. Só que um porém é que todos esses monstros do main deck, todos eles aqui, só podem ser invocados uma vez por invocação especial por turno. Ou seja, se é seu primeiro turno você setou uma Winda, quando ela for atacada e destruída, você pode invocar outra Winda. Mas quando essa outra Winda for destruída, você não pode invocar outra. Ou seja, essa foi destruída. Ou desculpa. Essa foi destruída. Você invoca essa. E quando essa for destruída, você vai ter que invocar um desses daqui. Aí qual é que eu invoco? Você pode invocar esse pinguim. Porque o efeito dele não é muito assim prático. Mas já que eu cliquei nele, deixa eu explicar logo o efeito dele. Uma vez por turno, você pode banir um monstro do seu deck adicional Ulti-Apelião, um besta espiritual. Aí você pega uma dessas matérias que corresponde a ele e enviar para o cemitério. Então, por exemplo, você invocou o pinguim, aí você baniu o Ultiboto aqui, eu vou chamar ele de Ultiboto. Aí você pega o avatar o outro rosa e envia para o cemitério pelo efeito do pinguim. Aí você já deixa ele lá para você ativar outra carta que eu vou mostrar já já. E a última carta que eu quero mostrar de besta espiritual é o avatar da besta espiritual Apelião. E como vocês podem perceber, o Canaglia, o Boto e o Apelião, eles são versões menores das suas versões Ulti. E como vocês podem ver, esse daqui é a versão pequena do seu boss, mas vamos ao efeito dele. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode banir um card besta espiritual do seu cemitério. Pelo resto deste turno, todos os monstros besta espiritual que você controla ganham 500 de ataque e defesa. E ele tem um negócio que ele só pode ser invocado por condição especial uma vez por turno. Todos eles têm esse efeito, lembre-se disso. E a última carta monstro que eu quero mostrar é o Lava Golem. Pela limitação do Burn, ele deixou de dar 1000 de dano para dar só 500. Mas qual era o combi que eu estava falando antes? Você não invocou nada, você só está lá com a sua fusão em campo. Aí você tributou dois monstros do oponente, invoca o Lava Golem em defesa ou ataque, depende da sua opinião. Aí você manda uma dessas fusões pro deck adicional e invoca o Boto que está banido ou qualquer outro monstro. Pode ser a Winda, pode ser o Ancião. Tem que ser o Domador e uma besta, lembre-se disso. Aí você tem uma carta besta espiritual da mão, pode ser uma magia, pode ser a trap. Ativa o efeito do Boto, devolve esse Lava Golem que você invocou no campo do seu oponente para sua mão. Aí você invoca o Chapeleão, ataque, pode finalizar o cara se ele tiver menos de 2600 ou igual, vai depender de tudo que você tiver. E vale um adendo. Ele pode dar 500 pontos de ataque e defesa para todos os monstros espirituais. Mas quando o Chapeleão estiver atacando, ele perde esse bônus de ataque. Então tome cuidado porque quando ele ganha esse bônus, ele vai 3100. Mas se ele bater num dragão branco, ele perde esse bônus. Então tome cuidado com isso. Não se esqueça disso, porque você pode acabar perdendo sua fusão. E a última fusão que eu quero destacar, mas aí você só usa mesmo se você não vier nem com o combo do ancião e nem com Canaglia. Por exemplo, você veio com o ancião, mas você não veio com um pássaro. Você veio com um pinguim, por exemplo. Aí você invoca o ancião, invoca o pinguim, faz o efeito lá do Canaglia, você vai ter uma carta na sua mão, só que você não vai mandar nada pro cemitério. Aí para você ter um turno seguro, você faz o ulti golfinho, posso assim dizer. Que ele tem um efeito que ele não pode ser destruído por efeitos de carta. E ele tem 2 essências de defesa, então é uma defesa muito boa. Ele pode passar, segurar para um mago negro, mas não passa para um dragão branco, por exemplo. E qual é as duas últimas três, na verdade, últimas cartas de besta espiritual que eu quero mostrar
é o Retorno da Besta Espiritual, que você bane o monstro besta espiritual da sua mão e escolhe o monstro besta espiritual banido ou no cemitério e invoca invocação especial. Mas você só pode ativar esse efeito se tiver alguma coisa no cemitério ou banido. E você pode trazer essa mesma carta que você baniu. Isso é muito interessante. Você só usa duas no deck. Você pode querer usar uma de cada, mas duas dessa daqui tá bom. Porque essa daqui, ela é bem específica mesmo, que é o vínculo das bestas espirituais. Você bane dois monstros bestas espirituais que você tem em campo e invoca por ocasião especial do seu deck adicional um monstro besta espiritual, um besta espiritual, ignorando suas condições de invocação. Isso pode ser seu late game. Quando eu for mostrar o replay no final do vídeo, você vai entender como essa carta foi muito importante para mim. E agora a Trap, que ela tem o seguinte efeito. Escolha um monstro domador de besta espiritual e um avatar da besta espiritual banidos ou no seu cemitério invoque invocação especial em posição de defesa. Depois que esse efeito for ativado, pelo resto deste turno, você não pode invocar monstros por invocação especial, exceto monstros bestas espirituais. E antes que eu termine de falar de todas as cartas, eu vou falar de o Tufão de Etágua e a outra carta que é a Barreira de Vida Mística, que simplesmente você descarta uma carta e você não leva dano pelo resto desse turno. Ou seja, você não leva dano por nada, nem de efeito e nem de batalha. Essa carta é muito boa. Mas já que você vai provavelmente ter poucas cartas no deck e muitas cartas na mão, essa carta pode ser útil. Mas se você... Essa carta você consegue com bilhete raro. Bilhetes de cartas raras. É muito fácil pegar ela. Não se preocupe que ela não é uma carta muito difícil de ser acessável. Mas se você não quiser ela, por você quer ter mais cartas na mão, você pode, que nem no vídeo do Shiranui, colocar o Tufão de Etágua e a Maldição de Anubis. Mas essa carta aqui já me salvou algumas vezes. E vale um adendo. Se você quer montar o deck de Ritual Beast, que como eu falei é um deck barato, mas um pouco difícil de se jogar, você escolhe o Kaiba, upa ele até o nível 20 para conseguir a skill Compor Especial nível alto. Mas existe outro personagem também do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que é o Rex Raptor, que é o personagem que eu vou usar na replay do fundo, assim que terminar o vídeo, assim que eu fizer todas as explicações. Ele consegue essa skill no nível 3, ou seja, se você quer montar logo o Ritual Beast, você escolhe o Kaiba e upa ele até o 20. Se você quiser montar o Ritual Beast só mais para trás, quer montar a Shiranui porque achou melhor, você pega o Kaiba ou Rex Raptor, upa eles até o 20 ou 13 e consegue essa skill de boas. Então, pessoal, era essa a explicação geral do deck. Agora eu vou dar uma pausa e deixar vocês com o replay. Olha o corte.